Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 12 de abril. Eu gostaria de ler com vocês em Provérbios capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É o Senhor quem nos dá a sabedoria. Esse texto ele está resumindo, então, 5 outros versos que começam no início desse capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, primeiro nós temos que aceitar a palavra que ele nos dá. Aqui, no caso, é o escritor que está falando, mas a gente pode pensar também que o Senhor está falando pela boca desse escritor. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, a gente ouve essa palavra, a gente inclina o nosso coração ao entendimento, a gente estamos atentos àquilo que Deus diz. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Tiago nos diz no capítulo 1 do seu livro que quando estamos em tribulação, quando estamos passando por dificuldades, nós podemos pedir que Deus nos dê a sabedoria para que possamos saber que caminho tomar, para que direção seguir, como passar pela tribulação. Precisamos então dessa sabedoria de Deus e Deus nos dá gratuitamente. Pela graça ele nos enche de sabedoria. E estamos comentando sobre a sabedoria e as palavras. E aqui, no caso, a gente está falando da palavra que sai da boca de Deus. Se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, qual o valor que você dá para essa sabedoria de Deus, para esta palavra de Deus? Será que a gente busca da mesma forma que a gente busca a riqueza, que a gente busca os bens materiais? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, se você estiver atento à palavra de Deus, se você buscar a sabedoria de Deus, você vai entender o que é o temor de Deus. E você vai achar, então, o conhecimento de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 nos diz que outrora Deus nos falou aos nossos pais pelos profetas, mas nesse último dia ele nos fala pelo Filho. E ele vai então descrever 7 características do filho que demonstram que o filho é superior. É o alvo mesmo daquela epístola escrita ao povo hebreu. Deus nos fala por Jesus. E Jesus, ele mesmo, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, antes de abrirmos a porta, a gente tem que entender que Jesus está batendo a porta. Mas o problema é que existe tanto barulho ao nosso redor, tanto barulho espiritual, que a gente não ouve a voz de Deus, não ouve que Cristo está batendo a porta. A nossa religião cristã é tão barulhenta, a gente recebe tanta informação falsa, tanto fake news, tanta coisa que não é da palavra de Deus, que a gente não consegue mais ouvir a palavra de Deus quando Deus nos fala. Tem o se nesse texto de Provérbios. Se vocês ouvirem, se vocês atentarem, se vocês pedirem a sabedoria, então você vai entender o que é o temor de Deus e você vai achar o conhecimento de Deus. E ele diz, resumindo, porque o Senhor dá a sabedoria e de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Quando Deus nos fala, a gente recebe esse conhecimento, a gente entende o temor de Deus e em seguida a nossa fala vai ser transformada por Deus. É por isso que ele veio, para transformar. Essa palavra de redenção, essa palavra que criou todas as coisas, como nos diz João, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas por este verbo, por esta palavra. Que a palavra de Deus, palavra encarnada, que a palavra santa de Deus possa inundar a sua vida e mudar a sua forma de falar, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de conhecer a Deus. Deus te abençoe.